né? Percebe, hoje, né, a área que você está, né, como que você chegou nessa área? Com certeza você escutou um monte de coisa no meio do caminho, fez um monte de coisa nessa sua vida, né? Antes de chegar, né, nisso que você faz hoje que transforma vidas. Ah, estou criando suspense ainda, né? Nisso que você faz, você transforma vidas. Como que você chegou onde você está hoje, Tati? Não, e é muito isso, Ricardo. Como é a maneira que a gente fala. Porque hoje, nós brasileiros, a gente tem muitas crenças enraizadas, vindas ali dos nossos familiares e até mesmo da nossa cultura. Né? Então, muitas vezes, a forma com que você fala, como você fala. E muitas vezes a gente só entende nem da forma ou como, mas nas nossas experiências. Né? E hoje eu sou especialista em proteção financeira, né? Os brasileiros também conhecem como seguro de vida. Só que é uma crença, né? Muitas vezes a pessoa acha que o seguro de vida é aquele seguro que só vai servir para quando morrer. E é totalmente um contrário. Então, é a forma que fala, que apresenta uma ferramenta que hoje pode ser muito mais do que a morte. Com certeza. Muito E mais, como né? que você iniciou? Conta brevemente pra gente como que foi a sua jornada para chegar nessa área, né? E eu que tenho muita pergunta para fazer. Pode começar. Eu sou, para vocês entenderem, né? Eu sou formada em comércio exterior, trabalhei durante 10 anos, né? Sempre na área comercial. E eu sempre fui interessada em guardar o meu dinheiro, sempre fui uma grande poupadora. Né? Eu venho de uma família humilde, digamos assim. A minha mãe é costureira. O meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 2 meses de idade. Então, tudo que eu cresci foi pensando em vou poupar, vou construir. Mas era uma coisa sem direcionamento. E muitas vezes, né, eu diria que a maioria das vezes a gente aprende as coisas da pior maneira. Né? Então, eu tive uma experiência dentro da minha família, onde um familiar meu, no caso foi a minha sogra, ela teve um AVC e ela ficou 100% acamada. E uma amiga falou para mim, Tati, ela não tem seguro de vida? Eu falei assim, não, mas ela não morreu. Ela falou, não, o seguro de vida serve para casos como esse também. Então eu vi ali a família da minha sogra, né, enfrentando uma dificuldade financeira, tendo que se desfazer de patrimônios, então bens que eles guardaram aí a vida inteira. E aí eu fui conhecer o que de fato poderia ser o seguro de vida. E eu entendi naquele momento que se a minha sogra tivesse uma ferramenta como essa, não só a vida dela, mas a vida de todo mundo que estava à volta dela teria sido diferente. Então isso traria uma tranquilidade, eu tenho certeza absoluta, para ela também que estava passando por aquela dificuldade. Então a minha experiência, né, o que fez eu entender foi dentro de uma experiência Pessoal, né? Exato. Uma crença, né? Que você começou falando de crenças. Exato. Olha só, era uma crença que você carregava e hoje, com certeza, você deve fazer um caminho para quebrar essa crença num monte de gente. Exato. E essa tua história, ela é muito show porque ela realmente faz a pessoa parar para pensar, né? Entender, porque não só seguro de vida, você for ver um monte de coisa tem por aí que as pessoas Sim. criam um estigma em cima daquilo, acreditam que é daquele jeito, faz a caixinha, a caixinha preta ali, joga tudo dentro e é aquilo e acabou, né? E não para entender o que é o seguro de vida. Então, é uma pergunta que eu te faço, o que é o seguro de vida? Né? Fala para a nossa audiência que eu tenho certeza que isso vai trazer muita clareza. Porque né, esse era o pra meu eles. pensamento também. O seguro de Ah, de vida todo é para mundo. quando morre e é quem fica, é a família, né? Os herdeiros. E ainda. Aquele negócio, não vou deixar para ninguém, não. Não Fazer vou seguro deixar de pro vida não pode Ricardão. deixar. Não vou deixar para Não vou ninguém, deixar pro não. Ricardão. Não, e é um objeto de briga depois, né? Então, quem fica, a família vai brigar, vai ter que. E filmes alimentam muito Sim. isso, né? Filmes Sim. alimentam muito isso. Quem matou? Quem tinha um seguro aí? Quem ia receber o seguro, né? Que matou. Não foi o bem mordomo. lembrado. É a desinformação, né? Inclusive, quando eu decidi abandonar minha carreira de comércio exterior, imagina, depois de 10 anos, eu tinha acabado de me casar, então a gente tinha muitos projetos, e eu falei pro meu marido, eu falei, olha, hoje as pessoas elas não têm essa ferramenta porque elas não conhecem. Então foi um propósito de vida mudar a vida das Show. famílias, porque eu sei que na hora que tiver mais aperto, quem vai estar lá entregando o cheque sou eu. Então, eu não estou falando de um problema, eu estou falando de uma solução, de uma coisa que não é se, é quando. Né? E quando a gente fala em seguro, também não é só para quem é mais velho,
Não, para gente que está em fase produtiva, a gente que trabalha, que depende da nossa renda para sobreviver. Então, quando a gente fala em proteção financeira, inclusive, por isso que eu uso essa palavra de proteção financeira, porque ele é muito mais do que um seguro de morte. Tá? Ele pode, inclusive, proteger na sua fase produtiva. Aconteceu um imprevisto, fiquei internado 1 mês. Eu sou autônomo. Como que vai ficar minhas contas no final desse mês? Então, o seguro ele serve para isso também. Ou então, tive um diagnóstico de uma doença grave, como foi o caso da minha sogra. Eu preciso de um tratamento ou até mesmo me afastar do trabalho. Então, o seguro ele traz segurança, e não só segurança, mas te dá também liberdade de escolha. E qual escolha? A melhor que você pode ter naquele momento. Então, você falou de a pessoa não parar de trabalhar. Quer dizer, a pessoa parou de trabalhar, ela continuar recebendo. Tem um nome, esse seguro, que eu não estou lembrado agora. Existem hoje diversos tipos de seguro, né? Então, hoje eu levanto muito a bandeira do seguro personalizado. Porque, um exemplo, a minha vida é diferente da vida da Thalita, é diferente da sua vida. Então, eu não posso apresentar a mesma proteção, a mesma estratégia financeira. E quando eu olho para a parte de proteção financeira, eu olho para o momento presente dela. Então, qual que é o risco que ela tem no dia a dia dela? Qual que é o impacto que ela teria se ela parasse de trabalhar hoje? Entendeu? Então, dependendo do que ela faz, da profissão que ela tem, existem, inclusive, seguros específicos. Então, provavelmente você está falando do DIT, que é por incapacidade temporária. Existem seguros, até mesmo se você, um exemplo, um cirurgião, um dentista, quebrou a mão, ele pode receber por isso também. Então, é muito mais. Muitas vezes, a gente está no nosso automático do dia a dia e acaba negligenciando algumas coisas, até porque são assuntos que muitas vezes a gente coloca como desconfortáveis e a gente acaba esquecendo, deixando ali para baixo do tapete e só vai perceber quando já aconteceu. Não, e tem seguro para tudo, né? Tem. Hoje. Para tudo e para todas as ocasiões. Por exemplo, né, hoje, o que tem mais hoje, né, no Brasil? Uber. Aí você fala assim, não, seguro de carro eles já fazem. Mas não é o seguro de carro. Você imagina, o cara bateu o carro dele, ou foi roubado o carro dele, ele não tem mais a ferramenta de trabalho dele, com certeza deve ter um seguro, para quê? Para ele continuar recebendo enquanto, né, o carro dele não fica pronto, enquanto ele não recebe um outro carro. Exato, e tem muitas... lucro cessante, isso está tentando lembrar. E tem muitas ferramentas, em vários serviços que a gente tem hoje, seja um exemplo no cartão de crédito, algum direito que a gente tem, que a gente não utiliza por pura falta de conhecimento. Eu tenho certeza, né? Todo mundo que está assistindo a gente tem um cartão de crédito ali. Você sabe todos os benefícios que esse cartão de crédito pode ter ali por você? Com a gente não não sabe. Ou até mesmo um plano de saúde. Eu preciso de alguma coisa do plano de saúde. Você sabe qual que é a obrigação ali do plano de saúde com você? A gente não sabe. Então, porque isso é uma outra mentalidade, né? Quando você contrata um seguro, né? Você contrata querendo não usá-lo. Não, com certeza. Né? Ninguém contrata um seguro querendo usar. Talvez o que você mais usa é o seguro saúde. Né? E até o seguro do carro. Ninguém... e quando, há muitos anos atrás, quando eu era de concessionária, eu comecei vendendo seguro de automóveis. E o que mais ouvia é um mal necessário. É um mal necessário. Sempre. Todo cliente pagava assim, chorando. E quem não fazia seguro, nossa, era... Pelo amor de Deus, faça seguro, não sai. Era mal visto, né? Era mal visto e acontecia mesmo, né? E eu presenciei ali situações da pessoa acabar de retirar o carro e baterem o carro, assim, dobrando a esquina da concessionária. A famosa sem seguro, Lady Murphy. Então, quando eu vinha, né, dessa questão do seguro... automotivo tem essa crença de ser um mal necessário. Então, quando você fala de proteção financeira, já mudou a palavra. Já não tem o mesmo peso na palavra, né, seguro de vida com proteção financeira. É totalmente diferente a ideia. Então, o que mais motiva as pessoas procurarem? Existe uma profissão de risco, um momento maior de risco? Eu falo que não é só a dor, mas o desejo também. Para você ter uma ideia, né? Infelizmente, nós brasileiros, a gente não tem educação financeira na escola. A gente aprende a trocar o pneu do carro com ele em movimento, né? Diferente do americano, né? Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, a maior parte da população tem seguro de vida. Por quê? Lá um dos objetivos principais da classe média é constituir o primeiro milhão. Porque, primeiro, lá eles não têm essa ajuda do Estado, do governo, né?
E eles querem constituir esse primeiro milhão para quê? Para ter um custo, lá eles chamam de leasing, né? Como se fosse um financiamento mais baixo. Então, eles querem atingir o primeiro milhão quanto antes. E eles utilizam a ferramenta do seguro para quê? Se acontecer alguma coisa com ele, enquanto ele está formando esse montante, o seguro que vai dar liquidez para ele. Então, ele não tem que acessar aquilo que ele está formando. Até porque essa formação dos investimentos é devagar e no longo prazo. Então, ele utiliza essa ferramenta. E também, lá quando a criança nasce, o pai já faz um seguro para o filho, porque é cultural. Diferente do brasileiro, né? Que faz um seguro para o carro, que é um bem, mas não faz o seguro para a vida, que é o patrimônio mais importante que ele tem, que é a máquina de gerar dinheiro. Então, eu sempre faço uma reflexão, quando eu tenho a oportunidade, né, de sentar com alguém, se você tivesse uma máquina que fizesse ali o dinheiro, você colocaria um seguro nela? Pois é, essa máquina Com certeza. somos nós.